Mas quando se fala de família, se fala de pertencimento. Isso me faz lembrar muitos anos atrás, quando eu era pequenininha e andava lá na minha cidade do Goiás, que chama Goianésia, e ali às vezes eu estava brincando na rua e chegava um adulto, uma pessoa, e via a gente ali brincando e perguntava: você é filha de quem? Ou filho de quem? Alguém já fez isso? Perguntou para você: você é filho de quem? Ou só eu, só perguntava para mim isso. Ah, tá, todo mundo já passou por isso? Você é filho de quem? Antigamente fazia-se muito isso. E eu me lembro que eu tinha uma amiga, tenho essa amiga até hoje, que o pai dela sempre foi muito bem sucedido na minha cidade, João Pereira. Chegar lá na minha cidade e perguntar quem que é o João Pereira, todo mundo vai falar que é um fazendeiro rico. Era minha amiga, de rua, de esquina, a gente jogava bola junto, brincava junto, ia para a fazenda junto. E aí ela dizia: eu sou filha do João Pereira. Eu achava o máximo. E você é filha de quem? Eu falava: eu sou filha da dona Tina. Porque meu pai tinha morrido. A minha mãe era uma mãe presente, mas ao mesmo tempo ausente, porque ela tinha que trabalhar demais para sustentar 4 filhas. Então, quando perguntava isso: você é filha de quem? E eu estava do lado dessa amiga, e essa amiga enchia o peito e dizia: eu sou filha do João Pereira. E eu falava: eu sou filha da dona Tina. As pessoas coçavam a cabeça e pensavam: dona Tina, dona Tina que faz pastel. Eu falava: minha mãe é a dona Tina que faz pastel. Mas sabe, queridos, quando eu fiquei estudando sobre esse assunto de pertencer à família de Deus, eu fui entendendo que dentro de mim tinha algumas coisas que deveriam ser bem alicerçadas para que eu vivesse aquilo que Deus tinha para mim viver. E dentro desse assunto, uma família alicerçada, eu quero falar para nós hoje à noite sobre pertencimento. Porque eu vim de uma família disfuncional. Meu pai morreu, eu tinha meus 5 para 6 aninhos. Meu pai era alcoólatra. A minha mãe ficou desesperada, com 5 filhas para cuidar. A mais velha morre com 16 anos de idade. E a minha mãe tem que trabalhar para morrer, para sustentar 4 meninas, que era uma escadinha, e eu tinha 5 aninhos para 6. Então, essa questão de pertencimento mexeu muito comigo no decorrer dos anos. Mas muito mesmo. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 15 para 16 anos de idade, em um acampamento para adolescentes. Ali eu entreguei a minha vida a Jesus, mas dentro de mim existia tantas dúvidas, existia tantos medos ainda, e muitas vezes eu estava no meio do povo de Deus, dentro da igreja, no meio de um povo que me amava e que me aceitava como parte daquela família, mas eu me sentia inadequada. Eu me sentia fora do lugar, porque eu ainda não havia entendido o poder do pertencimento. Eu ainda não tinha compreendido a dimensão que é pertencer a uma família em Cristo Jesus. Porque quando eu olhava para essa questão de família, era disfuncional. Eu tinha dificuldade de me identificar dentro da estrutura do lar que eu vivia. E ali na igreja eu me sentia mais ou menos como o patinho feio, porque minhas amigas tinham o pai e a mãe do lado e cresceram na igreja, e eu ali, dentro de uma igreja que aparentemente eu pensava que estava tudo certinho, e eu era a única inadequada naquele meio. Até eu entender que eu pertencia à família celestial. Que eu tinha um pai, que eu tinha um Deus que tinha me adotado, que tinha me abençoado em Cristo Jesus. Isso demorou um pouco se assimilar na minha vida. Mas hoje eu quero que você entenda. E eu peço ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento hoje à noite, para que você firme bem os seus alicerces de fé e viva na dimensão daquilo que Deus tem para você. Passou-se os anos e essas verdades foram bem esclarecidas na minha mente, ao ponto de eu entender que eu nasci para um propósito. Eu existo porque Deus quis que eu existisse. E eu estou aqui hoje, em 2022, no dia 2 de janeiro, pregando a palavra, porque um dia eu entendi que eu pertenço a um Deus que não pode falhar, a um Deus que é real. Eu entendi o pertencimento. E hoje eu quero ler alguns versículos da Bíblia com você. Nós vamos passar no telão, mas eu quero pedir a sua atenção à palavra de Deus hoje à noite. De forma que, à medida que eu for pregando, me ajuda a pregar.
Combinado, queridos? Como você pode me ajudar a pregar? Quando a palavra de Deus for ministrada e isso entrar no seu coração, diga um amém. Quando for uma verdade para você, fala glória a Deus. Mas reaja diante das verdades de Deus. Vamos juntos tomar posse dessas verdades. Porque a Bíblia nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que a verdade vai entrando na nossa mente, e à medida que nós vamos entendendo, raciocinando, isso cai na nossa alma, que é as nossas emoções, e a gente coloca para fora os nossos sentimentos, dizendo, amém, eu creio nessa verdade. Essa verdade tem poder de me transformar. Essa verdade tem poder para alinhar a minha vida, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós. Então vamos falar um pouquinho sobre pertencimento hoje à noite, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. Nós vamos ler o verso 28 a princípio, e o verso 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, o primogênito, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora eu quero andar um pouquinho com você em Romanos capítulo 8 também, versículo 14 até o 17, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Deus. Se com Ele sofremos, com Ele também. Preste atenção, se com Ele sofremos, também com Ele seremos, o que diz a palavra de Deus? Glorificados. Então nós olhamos para esse texto e entendemos que o apóstolo Paulo estava falando aqui de que Deus nos chamou em Cristo Jesus para pertencermos à sua família. A família de Cristo Jesus. Por isso ele diz aqui, porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos e muitos e muitos irmãos. Então a palavra do Senhor nos apresenta o coração do Pai. A palavra do Senhor revela o coração de Deus. Quando Deus diz, Deus amou o mundo, e o apóstolo João relata isso, Deus amou o mundo, o amor de Deus não ficou simplesmente em uma frase bonita ou em uma canção. Deus amou e amou com atitude. Deus amou e amou com uma ação. Ele deu seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu a Jesus, para que Jesus Cristo assumisse o nosso lugar naquela cruz, para que através de Cristo Jesus, eu e você pudéssemos também hoje pertencer à família de Deus. Para que eu e você hoje pudéssemos ter o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, como lemos aqui em Romanos 8, a partir do verso 14, nos conduzisse e testificasse dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Observa isso. Ora, preste atenção. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros. Então nós precisamos hoje, como igreja de Cristo Jesus, observar a quem nós pertencemos. Talvez você passou por experiências semelhantes à minha, de olhar para a sua família e pensar, afinal de contas, eu pertenço a quem? Porque eu não fui desejado. Afinal de contas, eu pertenço a quem? Porque meu pai nunca preocupou em cuidar de mim.
Nunca preocupou em me sustentar, me deixou para minha mãe cuidar. Minha mãe sofreu para que eu sobrevivesse. Afinal de contas, eu pertenço a quem? Esse sentimento, essas dúvidas, causam um impacto tão grande no coração da humanidade. Se você for olhar as estatísticas, hoje, recentemente foram feitas, acerca do crescente número de vandalismo, de homicídios. Se você for analisar a história dessas pessoas que estão dentro desses vandalismos, matando e fazendo coisas horríveis, você vai descobrir que por trás dessas ações existe uma pessoa que veio de um lar disfuncional, que não teve um pai, que não teve uma mãe que pudesse cuidar, que não teve o conhecimento da verdade. Então, entender a quem nós pertencemos, entender a nossa filiação, é extremamente importante para a gente viver como família. Porque ainda que na minha família eu não tive o respaldo que eu precisava para ser a pessoa que eu desejava ser, em Cristo Jesus, eu entendi o amor de Deus por mim. E por causa desse amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que eu aceito e eu recebo na minha vida, hoje eu posso viver em novidade de vida. Então eu quero dizer para você hoje à noite que independente da situação na qual você veio, independente do seu histórico, existe um Deus que te ama. Existe um Deus que provou amor por você, dando o seu filho de braços abertos para morrer naquela cruz. E quando Jesus fez isso, Ele estava dizendo a você e a mim, a todos nós, vem, eu quero que você também seja filho do mesmo Pai. Eu quero que você faça parte da mesma família. Eu quero que você também sente na minha mesa. Eu quero que você também receba a herança que o Pai tem reservado para você. O Pai nos convida. Mas sabe que ainda existem muitas pessoas sentadas nos bancos da igreja, mas sem entender o valor do pertencimento, o valor de ser parte da família de Deus. Por isso não é comprometida, por isso não firma suas raízes. Porque qual é a família que não passa por adversidade? Qual é a família que não enfrenta dias difíceis? Qual é a família que não tem conflitos entre irmãos? Existem conflitos, existem dificuldades, existem problemas. Mas a diferença é que quando nós entendemos que nós pertencemos à família de Deus, nós entendemos que nós temos um Pai que cuida de nós. E Ele diz, a mim pertence a vingança. Ele diz, eu faço justiça aos meus escolhidos. Quando nós entendemos que nós temos um Deus que realmente se preocupa conosco, que somos filhos de Deus, nós descansamos no cuidado desse Pai, sabendo que Ele cuida de nós, independentemente das dificuldades que essa família enfrenta, independentemente das mudanças que essa família enfrenta, essa família chamada igreja pertence a Jesus. Mas é necessário que você entenda a quem eu pertenço. Porque tem muita gente sentada na igreja, mas que são donos de si mesmos. Tem muita gente sentada na igreja que ainda não entendeu o poder da paternidade. De realmente descansar nos braços de um pai que o amou como o pai humano não pôde amar. Que uma mãe não conseguiu dar. Um amor perfeito, um amor incondicional, um amor que cobre as nossas deficiências, um amor que nos levanta quando nós não temos força. Esse é o amor de Deus por nós. É muito importante que você entenda essa verdade do pertencimento. O que significa então pertencimento dentro do dicionário comum? Ação de pertencer. Ação de pertencer. E pertencer fala de quê? Ser propriedade de, ser membro de, fazer parte de. Ou seja, todo aquele que conhece Jesus e recebe a Jesus, num ato de fé, fala, Jesus, eu quero que o Senhor entre em minha vida e seja o meu Salvador, essa pessoa passa a pertencer à família de Cristo Jesus. Quantos aqui já fazem parte da família de Cristo Jesus? Amém?
Então, Cristo é o nosso Senhor, não somos mais bastardos, não andamos mais errantes, sem lenço e sem documento, temos um Pai. Temos um Deus que cuida de nós e Ele nos fez participantes dessa grande família de Deus. Quando entendemos essas verdades, quando entendemos o valor do pertencimento, desfrutamos de verdades transformadoras. Verdades transformadoras. A palavra pertencimento, pertencer à família de Deus, traz verdades transformadoras. E eu vou trazer 4 para nós hoje à noite. Vai ser rápido, mas é poderosa essa palavra. Primeira verdade transformadora, que traz, quando entendemos o nosso pertencimento, que temos um Deus que nos ama, é a identidade de filho de Deus. Identidade. Quando nós entendemos que nós pertencemos ao Senhor que criou os céus e a terra, ao Deus que colocou sobre nós o fôlego de vida, a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, lá, como Deus formou o homem. E a gente vê, quando Deus criou o homem, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, e para que ele se tornasse uma alma vivente, a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então Deus tirou dele para que nós pudéssemos existir. Agora, quando nós entendemos que esse Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, Ele é o nosso Pai, isso traz identidade espiritual. Isso muda a nossa história. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, eu vou ler do 14 até o 17, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Presta atenção agora, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, gente? As coisas antigas já? E eis que se fizeram novas. Olha que coisa tremenda. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nasce de novo. Mas que nascimento é esse? Nicodemos perguntou, era um religioso que conhecia muito as leis, conhecia muito o Antigo Testamento, mas ainda não conhecia a revelação, não conhecia o verbo encarnado que se chama Jesus, e ele se apegava às letras, e Jesus conversa com Nicodemos e fala, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos pergunta, como? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e eu vou nascer de novo? E Jesus falou, não, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa você nascer de novo. Jesus estava falando de um novo nascimento espiritual. Que Adão quebrou lá no Éden, quando decidiu pecar. Todos morreram. A Bíblia diz, Romanos, capítulo 3, verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando você aceita esse Jesus, entende o poder do sacrifício de Cristo e fala, eu recebo esse amor do Pai revelado em Jesus, você tem o Espírito Santo. Ele te dá vida espiritual. Ele te dá a capacidade de vencer os obstáculos. Ele te dá a capacidade de vencer os desafios da vida. Ele te dá o direito do pertencimento. Eu pertenço a Deus, eu sou filho de Deus. Isso fala de identidade. Identidade de filho. Podemos até ser um peregrino em terra alheia, ou seja, um imigrante nessa terra. Você pode até não ter a cidadania americana, mas você tem a cidadania celestial. Você pertence a Deus, querido. Você tem um Deus que olha para você. É necessário essas verdades entrar no teu coração. Quem eu sou aos olhos de Deus? Você já parou para ver quem você é aos olhos de Deus, a sua identidade? Davi parou para pensar sobre isso. Lá no Salmo 139, ele diz, Senhor, o Senhor viu a minha substância ainda informe. Senhor, no teu livro foram escritos todos os meus dias,
Quando eu ainda nem tinha nascido, o Senhor já tinha escrito a minha história. Por isso eu cheguei a ser rei. Por isso eu venci. Davi fez uma análise. Davi parou para observar que existia sim um Deus que tinha feito ele para um propósito muito maior. Ele entendeu a sua identidade de filho. Deus me criou para viver algo muito maior. Deus te criou para fazer algo muito maior. Você, como filho de Deus, você tem uma identidade. E quando você assume a identidade de filho de Deus, você passa a fazer a diferença na sua casa. Para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Quando nós entendemos quem nós somos, nós começamos a assumir essas verdades na nossa vida, isso faz a diferença em nós, mas essa diferença começa a fazer a diferença no meio pelo qual nós estamos vivendo. Então uma igreja que sabe quem ela é, uma igreja que entende o poder de pertencer a Deus, de ser filho de Deus, uma igreja que assume a identidade de filho de Deus, é um povo que assume o seu lugar em casa. É um povo que assume o seu lugar dentro da igreja. E é um povo que está sendo preparado para fazer a diferença na sociedade onde Deus o plantou. Nós precisamos disso. Viver a identidade espiritual que Deus nos deu. Jacó sonhava em viver a vontade de Deus. Desde pequenininho. Ele sonhava. Só que Jacó buscou a bênção de forma errada. Ele enganou o seu irmão, eles eram gêmeos. E a bênção da primogenitura era para ser dada para o primeiro. E não foi Jacó que nasceu primeiro, foi Esaú, seu irmão. Questão de minutos, acho que segundos. Mas nasceu primeiro. E Jacó queria a bênção da primogenitura. E quando o pai estava prestes a morrer, e era um costume do povo hebreu, do povo de Deus, abençoar o seu primogênito, era hora então do pai abençoar. Jacó escuta o conselho da mãe. Vai lá, filho, te prepara. E mente para o seu pai que você é Esaú. E ele mente para o pai para roubar a bênção. Roubar a bênção do primogênito que era o irmão Esaú. Só que o irmão Esaú não fazia questão de bênção de primogenitura. Não fazia questão nenhuma. E Jacó estava preparando uma comida gostosa, cheirosa. Esaú sente o cheiro da comida e deseja a comida de Jacó. E Jacó fala assim: ei, eu te dou um prato da minha comida, se você me der o seu direito de primogenitura. Jacó então entra numa bagunça de mentira, de engano, porque ele queria ser abençoado, mas da forma errada. E Jacó, a Bíblia diz que porque ele roubou a bênção de primogenitura do seu irmão, ele sai fugitivo, porque o seu irmão queria matá-lo. Mas quando ele está ali, saindo para a terra que seus pais haviam mandado ele ir, o Senhor vem ao encontro de Jacó e fala com Jacó. O Senhor ainda dá a Jacó a chance de viver a bênção. E sabe o que acontece com Jacó? Jacó aceita a escola de Deus. Jacó entende o treinamento de Deus. E Jacó é transformado, não simplesmente em um homem abençoador, mas em uma descendência abençoadora. Porque é de Jacó que sai Israel, as 12 tribos de Israel. Dá para vocês entenderem como Deus é generoso? Mas sabe como Jacó teve a sua identidade mudada? Quando Jacó decidiu buscar a Deus de todo o seu coração. Deus manda ele voltar para reconciliar com seu irmão que ele tinha mentido. E nesse caminho da reconciliação, do retorno, ele busca a Deus de todo o coração. E ele fala: Deus, eu não te largo enquanto não me abençoar. E o Senhor persiste. E ali Jacó orando e buscando a face do Senhor, o Senhor falou: ok, qual é o teu nome? E Jacó diz: eu sou Jacó, que significa enganador. E o Senhor disse: muito bem, porque lutastes e prevalecestes, agora não chamarás mais Jacó, mas Israel. Por que eu estou falando isso para vocês hoje à noite? Porque esse homem entendeu que era na presença de Deus, que era vivendo o que Deus tinha para ele, que ele marcaria a sua geração. Mas ele não marcou só a sua geração, ele marcou uma nação. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E foi dele que veio Davi. E Jesus é da raiz
de Davi. Mas se você vê histórias, se você analisa as histórias da Bíblia, você percebe que esse povo assumiu a sua identidade, o pertencimento. É por isso que o judeu vence as batalhas, querida. Ai de quem tocar no judeu. Porque eles entendem o seu pertencimento. Nós pertencemos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Cristo está se revelando aos judeus. E logo eles vão entender a graça e o perdão e a salvação. Porque eles entenderam a identidade. Querido, você precisa entender a sua identidade. Deus tem grandes coisas para fazer em você. Através de você. Sua família espera por você, meu irmão. Sua família espera por você, minha irmã. É através de você que Deus quer abençoar os outros, que Deus quer se revelar aos outros, é através de você. Mas agora chegou a hora de você entender o seu pertencimento e assumir a sua identidade, identidade de filho de Deus. Quando nós entendemos isso, eu pertenço a Deus, então eu tenho identidade. Eu sou filho dele, ele está comigo, ele tem um propósito para a minha vida. Nosso coração começa a ser alinhado ao destino que Deus tem para nós. É tão lindo, a gente cita e canta, era um cântico muito antigo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Mas às vezes a gente está agarrado às coisas antigas, e não está buscando o novo de Deus. Ei, você está em Cristo e não mais em crise. As coisas antigas deixa para trás, começou um ano novo, começou uma etapa nova, começou um tempo novo, é tempo de você assumir a sua identidade de filho, filho de Deus. Essa palavra pertencimento arremete então essa consciência de identidade, eu pertenço a Deus. Mas também outra observação que eu quero trazer para nós hoje, é que temos identidade, amém, queridos? Isso mudou a minha história, porque eu pensei, poxa, tudo bem que eu não tive um pai que cuidasse de mim, me desse uma herança. Tudo bem que eu não tive a minha mãe presente como eu precisava, porque ela tinha que trabalhar para me poder ter o pão e sobreviver, ter objetos para ir para a escola, ter roupa para vestir. Tudo bem, mas algo maior do que tudo isso aconteceu comigo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu entendi o poder de ser filho de Deus, filha de Deus. Querido, você é filho de Deus. Você falha. Você ainda tem muito para aprender? Sim, temos muito para aprender. Mas temos um pai. E porque temos esse pai, temos identidade, mas temos também família. Efésios capítulo 2, verso 19 diz, assim, já não sois estrangeiros, já não sois peregrinos. Ou seja, assim não sois estrangeiros e peregrinos. Vamos ler o finalzinho juntos? Mas concidadão dos santos. Sois o que, igreja? O que nós somos, igreja? Então olha para o seu irmão e diga, nós somos da mesma família. Amém? Somos da mesma família. E ai de quem mexer no seu irmão aí do seu lado. Ai de quem mexer em você. A Bíblia diz que é como mexer na menina dos olhos de Deus. Sabe o que é a menina dos olhos de Deus? Essa bolinha pretinha que você tem dentro dos seus olhos. Tenta enfiar o dedo aí nos seus olhos agora para ver se você vai deixar se machucar. Você automaticamente se protege. Você é inteligente, você tem raciocínio. Você não enfia o dedo nos seus olhos sem primeiro fechá-lo. Ai de quem tocar na menina de Deus. Deus nos defende, Deus nos protege, Deus está conosco. Nós somos família de Deus. Isso muda tudo, queridos. Agora é hora de entendermos que pertencemos a essa família, família de Deus. E o homem assumindo o sacerdócio na sua casa, junto com a sua esposa. Você, como filho de Deus, talvez você não é casado, você tem um sacerdócio na sua casa. Como filho de Deus, você tem um sacerdócio. Assuma o seu lugar na sua casa, onde Deus te colocou. Você pertence à família de Deus, você tem identidade. Você tem uma família. E família também traz o conceito de ajuda, de apoio. E é assim que nós devemos viver como igreja, um ajudando o outro.
um estendendo as mãos para o outro, intercedendo uns pelos outros, cooperando uns com os outros. Isso é família. E outro conceito que eu quero trazer para nós, hoje já quase terminando. Pertencimento também traz a consciência de que Deus nos confiou uma missão. Temos identidade, temos uma família, mas Deus nos confiou uma missão. Que lindo isso! Olha para o seu irmão e diga, Deus te confiou uma missão. Fala mais empolgado para ele, fala, Deus te confiou uma missão. Seja você uma jovem, na sua casa, na sociedade que Deus te colocou como jovem, no meio dos seus amigos, das suas amigas. Deus te confiou a missão, você como um pai, como um esposo, você como uma mulher, como uma esposa, seja qual for a sua posição, Deus nos confiou uma missão. Jesus designou um caminho frutífero para nós, aonde viveremos o seu propósito. Davi entendeu isso, que o Senhor o tirou de trás das malhadas e o fez assentar como um príncipe. Foi Deus. Foi Deus. Ele entendeu que Deus tinha uma missão para ele. João, capítulo 15, verso 16, o Senhor Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Aí a missão que Deus nos deu. Ele primeiro nos escolheu, é isso que a Bíblia está dizendo, Jesus fala. Não foi você que o escolheu primeiro, foi Deus que te escolheu primeiro. Não foi você que o amou primeiro, foi Ele que te amou primeiro. Jesus diz, não foi você, fui eu que te escolhi. E eu te escolhi e te confiei uma missão. Eu te designei para uma missão. Eu quero que você dê muito fruto. E o seu fruto seja permanente, seja um fruto frutífero. Um fruto permanente. Pois, olha o que ele diz, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Olha a aliança que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tem conosco. Em Cristo Jesus nós temos essa ligação com o Senhor, esse Jesus que é a videira verdadeira. Quando nós estamos conectados com Jesus, entendemos a identidade de filho que temos, entendemos que fazemos parte dessa grande família de Deus, a qual Ele confiou uma missão aqui na terra. A igreja de Cristo Jesus, ela não está aqui na terra simplesmente para encher templos. A igreja de Cristo Jesus não está aqui na terra simplesmente para fazer cultos bonitos e empolgantes. A igreja do Senhor Jesus não está aqui na terra simplesmente para cantar boas músicas, boas pregações. A igreja de Cristo Jesus está na terra porque a terra precisa da igreja. Deus confiou uma missão para a igreja e eu pertenço a essa igreja, você pertence a essa igreja, nós pertencemos à igreja de Cristo Jesus e a terra precisa da igreja de Cristo Jesus. Se você não entendeu isso ainda, eu peço ao Espírito Santo que abra os olhos do seu entendimento para que você viva na totalidade daquilo que Deus confiou a você. Tem uma missão para você, meu irmão. Tem uma missão para nós, igreja. Deus quer que nós sejamos como essa árvore que dá muito fruto, frutos permanentes. E para que a gente dê muito fruto, Ele fala, vocês vão orar ao Pai em meu nome. Vocês vão falar com Deus em meu nome. E eu rogo ao Pai por vocês e vocês serão bem-sucedidos. Então, o que te impede de ser bem-sucedido? Será que não é uma visão míope acerca de si mesmo? O que te impede de ser bom sacerdote no seu lar? Se Deus já te deu autoridade para exercer o sacerdócio, será que não é uma visão míope, distorcida? A palavra míope é isso, uma visão distorcida de si mesmo. Meu amado irmão, você tem identidade, você tem autoridade no reino espiritual. Meu amado irmão, Deus te ama tanto que te deu uma igreja que fala português. Deus tem ciúme de ti. Deus tem zelo por você. Deus trabalha por você. Deus se preocupa com você. Você é muito precioso para Deus. Você pode dar um glória a Deus? Porque isso muda a minha história. Eu gosto de ouvir isso. Quando eu estou ouvindo um pregador e ele fala sobre isso, Deus te ama, Deus te escolheu, eu falo, é verdade, eu tenho certeza disso. É para mim essa palavra. É para você essa verdade, querido. Deus te confiou uma missão. Querido, se você parar, outros vão ser impedidos de alcançar aquilo que Deus espera que você leve até Ele. Não pare.
pare. Esse ano é o ano da gente avançar naquilo que Deus tem para nós. Agora, em nome de Jesus, eu declaro, eu tomo posse. A igreja Betel firmou bem as suas estacas. Essa igreja já passou por muitos vendavais. Prevaleceu. Você pode dar um glória a Deus? Prevaleceu. Não é por causa de homens. Não é por causa dos seus pastores. É por causa do sangue de Jesus. É por causa da obra do Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui. Ele é real. Não é utopia, não é uma filosofia, não é mais uma ideia. Jesus vive entre nós. Jesus reina no nosso meio. Ele libertou aquele que era viciado em cocaína e ele pode dar um glória a Deus. Aquele que era viciado em pornografia foi liberto e pode dar um glória a Deus. Aquela que se vendia e se prostituía foi liberta e pode dar um glória a Deus. Aquele que tinha sua vida toda desestruturada, hoje está prosperando financeiramente e pode dar um glória a Deus, porque Deus é real. Agora imagina você entendendo isso e vivendo a sua missão. E lá, amanhã, quando você entrar naquela van de trabalho, você falar, eu sei para que Deus me colocou aqui. Olha, é para falar para você que ainda tem chance para você. Porque Deus me deu uma chance. E Ele também vai te dar uma chance. Deus te confiou a missão de voltar para casa e organizar tudo aquilo que Ele já te falou de palavras proféticas. E começar a alinhar essas verdades, dizendo, eu tomo posse. Porque, olha, Deus libera a palavra, mas Deus espera a nossa atitude. Essa foi a diferença na vida de Jacó. Jacó persistiu, não desistiu. Você tropeçou, você perdeu o rumo, você passou por algumas decepções. Deus não desistiu de você não, meu irmão. Deus não desistiu de você não, minha irmã. Você pertence a Ele. Ele tem ciúme de você. Por isso Ele te trouxe, por isso Ele te chama. Assuma a sua identidade. Assuma o seu lugar na família de Deus. A Betel existe para você. A igreja está aqui para você. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros nas suas fraquezas, nas suas batalhas, nas suas queixas, no seu dia mal. Precisamos suportar uns aos outros em amor. Precisamos perdoar mutuamente caso alguém tenha queixa. Precisamos viver como essa família misturada na graça de Deus, misturada no perdão de Deus, onde flui o amor de Deus, aonde a gente estende a mão para aquele que falou mal de você, porque você entende que o amor de Deus pode transformar todas as coisas e você não está nem aí porque as pessoas acham que você é fingido ou porque as pessoas acham que você é isso ou aquilo. Você decide amar porque você entendeu a graça, você entendeu o pertencimento, você tem identidade, você tem uma família e você assume a sua missão. Para de reclamar. Para de ver que fulano não fez, ciclano não fez. Eu estou aqui para fazer a diferença, Deus. Eis-me aqui, usa-me a mim. Isaías vivia um cenário de mudança política, de apostasia espiritual. O povo estava vivendo um tempo crítico. Lá em Isaías capítulo 6, Isaías diz, ai de mim, porque ele viu a glória de Deus. Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele fala, ai de mim. E o Senhor vem e fala com Isaías, Isaías, eu tenho uma missão. Eu quero te levantar, Isaías. Isaías diz para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tem coragem de dizer, eu sou impuro, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de gente impura, mas ele diz para Deus, Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Sabe o que Deus fez? Diz a palavra, Isaías capítulo 6, depois você pode checar, o anjo foi lá naquele fogo, tinha um fogo aceso, pegou uma brasa viva e tocou na boca do profeta Isaías. E ele se levantou como um grande profeta messiânico. Ou seja, ele foi o profeta que mais entendeu a vida de Cristo. Já lhe profetizava acerca do Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Porque um dia, na presença de Deus, ele falou, ai de mim. Mas ele também falou, eis-me aqui. A consciência de que somos falhos, frágeis, tropeçamos, mas temos um Deus infalível que nos amou. Temos um Deus que nos perdoa quando nós entendemos que dependemos dEle. Isso é graça. Sabe, queridos, Deus hoje espera você. Hoje o Senhor, como apresentou para Isaías, se apresenta a você e fala, eu posso tirar uma brasa viva do altar e tocar em ti e te constituir um profeta na sua casa, um profeta no teu trabalho, um profeta onde eu quero te enviar.
querido, o Senhor quer que você dê muito fruto permanentes. E Ele fala, você pode me pedir e eu vou te responder. Quando você entender a missão que eu te confiei, o propósito nobre que eu tenho para você. Um propósito nobre. E para terminar, queridos, eu quero dizer para você que Deus nos deu essa herança. Que herança é? Preste atenção, Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Tem uma herança para nós. Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ah, que tremenda essa palavra. Romanos 8, 31 e 32 diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ah, temos uma missão, mas também temos uma herança. Temos uma herança. Deus reservou coisas nobres para nós, igreja. Uma herança eterna. Deus reservou coisas nobres para você e para a sua descendência. Você foi levantado para ser o abençoador da sua descendência. É você. É você. E para a gente concluir, eu quero dizer para vocês, muitos ainda estão vivendo sem tomar posse dessas verdades. Sem entender o poder do pertencimento. Eu pertenço a Deus. E por causa disso eu tenho identidade. Por causa disso eu tenho uma família. Por causa disso eu tenho uma missão. Por causa disso eu vou desfrutar da herança dos santos em Cristo Jesus. Para terminar, 1 Pedro 2:9 diz, vós mesmo, eu e você, vós, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, nós somos raça eleita, um povo que Deus escolheu a dedo. Foi você. Ele te chamou, Ele te escolheu. E hoje Deus quer te curar. Esse sentimento de inadequação, de eu não tenho lugar. Tem sim, você tem lugar sim. Você tem lugar em Cristo Jesus. Deus tem determinado tempo certo para você viver tudo aquilo que Ele tem reservado. Mas agora é necessário você assumir o seu lugar como filho, da identidade que Ele te deu, sabe? A família que Ele te deu, igreja. Nós precisamos da igreja. 36 anos eu vou fazer agora, em 2022, que eu sirvo a Jesus Cristo. Ah, se não fosse pertencer a uma igreja, uma família, eu não teria força para chegar onde eu cheguei. A igreja é tão importante. Precisamos viver a unidade. Precisamos estender as mãos uns aos outros. Precisamos viver como igreja, como família. Assumir a nossa missão que Deus nos confiou. Deus quer que o seu testemunho seja conhecido aqui em Filadélfia. Deus quer abençoar essa cidade. Tem tantos imigrantes chegando agora, tanta gente que precisa de ajuda, de apoio, de uma ligação, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento. Deus quer nos usar para isso. Deus quer te usar para isso. Tem pessoas que precisam de você. Está pertinho de você, clamando por socorro, clamando por ajuda. Deus te confiou uma missão, te confiou uma herança eterna. É hora de assumir o seu sacerdócio. Dizer, eu sou sacerdote do reino celestial, sacerdócio real. Eu sou em Cristo, eu sou parte dessa nação santa,
desse povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou. E sim, eu estou aqui para proclamar as virtudes desse Deus que um dia me tirou lá das trevas e me trouxe para a luz. Eu estou aqui para isso. Você está aqui para isso. Por isso eu quero convidar você a se levantar nessa hora e assumir o seu lugar.